como o alcoolismo dos pais podem afetar a vida das crianças? E quais são as estratégias sugeridas para amenizar esses impactos? Ah, que maravilhosa pergunta. E eu, por acaso, anotei isso. Eu não queria esquecer. Porque fatores de proteção na adolescência, na infância, de uma forma geral, supervisão, tempo de qualidade, não só tempo... uma hora de qualidade por semana. Não, tem que ter mais tempo e tempo de qualidade. E o seu filho precisa contar com você para confiar em você. Por exemplo, tá com um problema, ele não pode chegar para falar para você e você já... não, meu Deus, você não pode ser desesperada. Ele precisa confiar em você. Não é que você tem que ser permissivo, não. Uhum. Você tem que supervisionar, tem que estar ligado nisso. Essas são as 3 mais fortes. Inclusive, tem uns estudos no governo acho que é Islândia, que eles têm uma cultura muito grande de fazer isso, inclusive os pais ficam cuidando saem na rua à noite para que as crianças adolescentes não fiquem na rua à noite para não dar um jeito de beber. Então, retardar o máximo possível o consumo de álcool. O início do álcool, quanto mais tarde, melhor. E aí, na adolescência, tem umas estratégias interessantes. Primeira coisa se esse adolescente tiver uma preocupação com a desaprovação dos pais, isso é um fator protetor. Uhum. Tipo assim, os pais vão desaprovar, não é que vão rejeitar, vão humilhar. Ou não vão impedir ou proibir, mas que não os pais, é bacana. Eles vão sentir que é um conflito entre a aprovação dos pais. Agora, fatores de proteção. Ter uma relação positiva com um adulto. Uhum. Pode ser uma professora, que até dá, mas ter uma relação positiva, de confiança. Ter uma âncora, que pode ser religiosa, espiritual, um senso de significado, seja ele qual for. Isso. De transcendência, né? O terceiro, inteligência emocional. Uhum. E o quarto é habilidade de lidar com estresse. Por isso meu filho está com 2 anos, já tem o livro das emoções. Vamos falar sobre as emoções? Cheira! Isso é maravilhoso. Você sabe que o meu sonho é fazer um material didático para ensinar crianças. Vamos fazer. Lidar com as emoções. Olha, é o meu sonho. Porque se a gente fizer isso na infância, já vai mudar muita coisa. A gente vai melhorar muito. Eu leio muito, eu tenho hiperfoco com essas coisas. Né? Eu acho Quem muito sabe? fofo. Quem sabe? Eu vou escrever. Não é? Vitor, você falou uma coisa que me lembrou no meu tempo de acadêmico, que eu ficava no hospital, sobre gestação. Essa coisa do álcool, droga, um cigarrinho. Eu vi no serviço público, que eu peguei mais forte isso, assim, na maternidade, situações assim terríveis do bebê acabar de nascer e ele já começar a convulsionar por sentir falta do álcool, da droga. É uma cena que ficou pra minha vida. Sabe? É muito forte. E pouco se falam sobre isso. E uma coisa muito interessante é que uma mulher que beba na gestação, e é uma reação idiosincrática e dose dependente do álcool. Quer dizer o quê? Uma lata pode causar, quanto mais, pior. E cada mulher que beba na gestação, 1 a cada 13 filhos vai ter síndrome alcoólico fetal. No Brasil, a gente tem um alto índice de mulheres que bebem na gestação. Muitas não sabem, porque parece que é pecado, alguma coisa assim, colocar nas embalagens, parece que é um pecado. E a gente tem uma estatística de 1,2% de pessoas com síndrome alcoólico fetal, sem alterações, que tem alterações faciais, no caso mais grave, mas a maioria não tem, é muito parecido com o TDAH. Deve ter muitos aí diagnosticados que talvez tenham tido... A questão do álcool. Durante a gestação. E o pai também, tá? Tem estudos que mostram que o pai que bebe está lá produzindo os espermatozoides e ele pode trazer essa maior risco para esse filho desenvolver síndrome alcoólico fetal também, mas outras alterações do desenvolvimento também. Fora a epigenética, né? Exato. Que pode ter uma insuficiência do sistema de recompensa, né? Sair com... E fora que também crianças que sofrem... predispor a dependência, né? Isso, crianças que sofrem com um ambiente... Tá o tempo todo tenso, as coisas em casa, desenvolve uma hipervigilância, um estresse crônico, e aquele cortisol alto vai fazendo o cérebro ficar mais sensível a alívios imediatos e menos sensível ao prazer da vida. Aí a vida vai parecer chata, busca um alívio imediato. Verdade. E acha, né?